Bom dia. Primeiro eu digo para vocês que é um desafio estar falando em público, que eu não sou boa nisso. Na realidade, eu trabalho desde 16 anos. Essa apresentação, né? Eu nasci em Araranguá, uma família grande. Nós éramos em 10 irmãos, né? E depois veio os agregados, e a nossa família sempre foi muito grande, e a gente sempre teve a minha mãe professora, o meu pai cartorário, em uma cidade pequena onde a gente era bem conhecido, então a nossa casa era sempre cheia, né? Só que mesmo assim, não tendo dificuldades, eu com 16 anos eu fui dar aula nós estávamos reformando a casa em Araranguá, e a gente foi passar um tempo no Arroio do Silva, para a reforma da casa em Araranguá. E eu cavoquei lá, fui atrás de uma vaguinha para mim, para dar aula. Eu fazia magistério. E eu fui dar aula numa escola isolada, onde, naquela época, da primeira à quarta série, era tudo numa sala só. Tu dividia o quadro em 4, tinha 4 fileiras, e tu dava aula ali da primeira, segunda, terceira e quarta série, né? Era assim, né? Depois disso, eu não parei também. Aí eu peguei uma substituição no colégio, na escola básica, na Uruçanguinha, né, um bairro da minha cidade. E lá eu fiquei 3 meses substituindo uma professora, onde, naquela época, a gente esperava 3 meses para receber. Eu ficava trabalhando 3 meses e só recebia 3 meses depois, né? Foi onde eu comprava minhas coisas. Naquela época a gente fumava e era uma honra fumar, era uma coisa fora do comum, né? A gente fazia questão de dizer que fumava. Aí eu me lembro que com aquele salário de 3 meses eu comprei um colete escrito Hollywood King Size. A gente achava o máximo aquilo, né? Hoje em dia, graças a Deus, eu estou com 36 anos aí que eu não fumo. E aí, depois disso, no próprio magistério, tinha uma professora de português que ela me pedia para substituir, porque ela tinha uma boutique, o comércio já naquela época já me chamava a atenção. Ela tinha uma boutique, ela ia fazer compra em São Paulo, e eu substituía, e ela não me pagava, ela pagava com uma roupa da loja, né? Então, sempre que eu substituía, eu sabia que eu ia ter uma roupa nova. E, em 79, daí eu entrei para o Banco do Estado de Santa Catarina, onde eu fiquei por 12 anos em Araranguá, e depois eu vim embora para Florianópolis, numa oportunidade que, na época, meu esposo veio com trabalho aqui para trabalhar em Florianópolis, e eu pedi transferência para cá. Eu fiquei 12 anos no BESC Trindade, e estava muito feliz no banco. Eu tenho 3 filhos, eu acho que eu estou esquecendo. Esses são os meus 3 filhos. Tem o André, o outro é o meu genro, a minha filha Cláudia e o Ricardo, que é o caçula. E aqui o meu tesouro, né, que é a minha neta Valentina. E agora a minha filha porque a minha filha também é o meu tesouro, mas ao mesmo tempo o meu coração fica partido, porque a minha filha mora na Austrália e a minha neta também está lá, né? Então a gente fica coração partido, então a gente fala muito por vídeo. E agora a minha filha está grávida novamente, e o meu caçula também, a esposa está esperando neném. Então está vindo aí 3 netos aí na sequência, né? E nessa época, em 2002, eu fiz um PDI do banco, porque na época nós estávamos passando por problemas financeiros. Não vem ao caso aqui os problemas que meu marido teve com a empresa ou outros problemas que a gente teve, mas eu saí do banco achando que nosso problema que era eu sairia com PDI, né, um valor mais alto, e eu achei que ele devia 40 mil reais. Foi 40 mil e foi mais o meu PDI. E se eu não tivesse tomado algumas providências, eu teria perdido o apartamento e mais algumas coisas. Bola para frente, né? Vamos tocar a vida em frente, como diz o outro. Aí um cliente do banco veio com um cargo aí, me convidar para fazer uma entrevista para a cooperativa de crédito, que eu não sabia nem o que era isso. Aí eu disse, imagina, eu com 42 anos,
vou trabalhar de novo. O pessoal jovem, como eu não tinha faculdade também na época, o pessoal jovem, eu não vou ter nunca, né, oportunidade, ou eles vão me escolher para esse cargo. Aí fui, fiz a entrevista, tinha acho que uns 18 concorrendo à vaga. E aí eu fui escolhida. E essa cooperativa é uma cooperativa de crédito de engenheiros, né? Então foi formado por 33 engenheiros e homem, né? Então, em muitas oportunidades, vocês não queiram saber quantas, somente eu de mulher. E posso garantir para vocês que, assim, em 20 anos, eu nunca me senti desrespeitada. Porque eu soube me fazer respeitar. Muitas ocasiões, assim, que só estava eu e, às vezes, 20, 30 homens ali em reunião. Mas eu soube me impor. E até hoje eu considero assim, que eu sei me impor, porque muitas ocasiões eu fico só eu como mulher realmente no âmbito do trabalho, né? Então, aqui, o que eu falei para vocês, do BESC, né? Então, aqui foi... Meu cabelo, eu digo que a gente não envelhece, a gente alourece, né? Eu digo sempre isso, eu digo, a gente não envelhece. Então, aqui foi em 2004, quando eu comecei, mas só reportando um pouquinho, a minha contratação foi feita de que maneira? Eu fiz essa entrevista e o presidente, que é hoje ainda o Gelásio, né? Ele me ligou, porque a maneira de trabalhar dele é essa até hoje. Ele me ligou na sexta-feira à tarde e disse para mim: Regina, olha, tu pega esse número de telefone, você foi contratada, foi assim que eu soube que ia trabalhar na cooperativa. Você foi contratada, você pega esse telefone, liga lá, fala com fulano de tal, que segunda-feira tu vai começar um treinamento em Blumenau. Como assim, sexta-feira? Eu não assinei contrato, não assinei nada, como é que eu vou? E eu fui. Eu fui com meu dinheiro, me apresentei e comecei a fazer os treinamentos que devia, abrir as contas dos 33 fundadores. E quando eu voltei, o Gelásio era coordenador da Caixa de Assistência Mútua. Eu não sei se vocês conhecem, porque dentro da engenharia é mais fácil para saber, né? E aí, não tinha ainda, a sede da cooperativa não tinha sido criada ainda. E aí eu ficava com receio de perguntar ou não, né? Onde é que é essa cooperativa? Eu tinha vindo do banco que era todo estruturado. Aí teve um belo dia lá que eu estava assim, não tinha nada o que fazer. Aí eu cheguei: ô Gelásio, por favor, onde é que é essa cooperativa? Eu quero ir lá conhecer. Né? Eu quero saber o que eu vou fazer lá. Aí ele pegou a chave, me entregou a chave e disse: olha, Regina, do outro lado da rua, assim, assim, assim. Nem me acompanhar foi. Eu peguei aquela chave, gente, aí... essa sala aqui. Ela é na Anita Garibaldi, em cima da pastelaria do Queca, eu acho que muitas de vocês sabem, aqui em Florianópolis. Que eu cheguei lá, tinha um computador no chão, eu odeio canaleta, era a sala todinha de canaleta, de ponta a ponta, suja e sem móvel nenhum. Digo, gente, que é isso? Eu fui contratada para quê? Como? Né? Aí chegou lá, eu digo, tá. Voltei lá para a Mútua e disse: ô Gelásio, eu preciso de um balde. Quero limpar aquela sala, vamos começar a dar um pontapé inicial nessa cooperativa, senão não vai sair. Aí fiz a limpeza da sala. E aí eu disse: agora tem que arrumar uma mesa, arrumar alguma coisa. Na primeira ocasião a gente conseguiu com o CREA alguma coisa, mas não muito. Aí eu tinha do meu lado, para botar até suporte de papel, alguma coisa, eu botei uma caixa de papelão e levei de casa uma toalhinha de renda para fazer a minha mesinha, que eu era abusada, né? Eu queria as coisas em ordem, ajeitadinha, né? E aí, só para vocês terem ideia, nós não tínhamos dinheiro para nada. Nada mesmo. Eu comprei um fogareirinho daqueles tipo que esquenta chimarrão, sei lá, água para chimarrão. E aí nós começamos a prospectar, junto aos nossos fundadores, as empresas que eles trabalhavam. Eu comecei a ligar para eles e pedindo para mandar os boys lá para a gente começar a cobrar conta e tal, fazer movimentar. Só que os boys chegavam lá esbaforidos, né? Porque calor, tal, ando na rua. E aí o que eu fazia para... Não tinha dinheiro para comprar água mineral, não tinha nada. Aí eu pegava, fervia água,
chaleira da minha casa, tudo da minha casa, tudo eu trazia de casa. E aí eu fervia água, botava na garrafa de Coca-Cola 2 litros, deixava esfriar para o outro dia para poder oferecer para o boy, porque senão não teria nem como oferecer água para eles. Eu não tinha clipes, eu não tinha grampeador, eu não tinha... o presidente pagava café na época da Sucolândia, que tem até hoje tem ali, e ele pagava do bolso dele, mas daí não tinha dinheiro para o copo. Aí tinha o seu Pedro, que tinha um escritório de contabilidade do lado, que ele... cara de pau, né? Eu ia lá, seu Pedro, me presta o grampeador. Seu Pedro, tira uma cópia para mim, sabe? Era tudo seu Pedro. E foi dessa maneira que a gente foi evoluindo, porque não tinha realmente, a gente não tinha valores assim, né? Aí aqui depois, logo em seguida, a gente começou a fazer, no primeiro ano a gente conseguiu, tinha 33 contas abertas, a gente conseguiu fechar com 165 contas e com umas sobras. Aí era a hora de mudança, porque ali não tinha mais como, tinha que contratar um estagiário pelo menos, sem saber se nós podíamos pagar o estagiário ou não. Aí nós viemos para a Rua dos Ilhéus, uma segunda sala. E aí eu estava com estagiário, eu já estava rica, né? Aí eu já podia mandar no estagiário, né? Porque até então, nessa primeira sala, eu passava pano, tudo, continuava fazendo tudo. Eu tirava o sapato. Ontem ainda uma menina lá em cima no coquetel, deixaram cair um copo um cálice de espumante. E aí ela foi, uma menina que trabalha aqui no CDL. E aí ela pegou com pano assim, sabe? Passando pano ali, eu me lembrei de mim, né? Eu lembrei da minha época aí que eu fazia isso. Porque o que eu fazia? Eu passava o pano, batiam na porta e eu botava... Eu nunca fui descer do salto. Eu botava o meu salto e abria a porta e atendia o cooperado, né? Ele nem imaginava que eu estava passando pano na sala. E então, assim, aqui para nós, então, já era... A gente já estava rico, né? E eu até fiz uma colinha, porque, às vezes, eu não quero esquecer de detalhes. Assim. Nessa primeira sala também, o clipes eu não tinha. E quando vinha um desses boys pagar boleto, ele trazia tudo com clipes. Aí eu puxava o clipes e jogava para dentro da gaveta, sem ele ver. Ficava puxando ali e tal e tal. Só que ele era mais esperto do que eu. Chegava no final de pagar as contas, ele dizia assim, passa os clipes tudo para cá. Então, aí não deu certo, né? Até depois de muito tempo eu consegui abrir a conta dele. E outra coisa que a gente fazia também nessa primeira sala, eles faziam churrasco, convidavam alguns engenheiros para fazer churrasco, para poder tomar um pouquinho, e eu ficava com o sistema aberto lá em cima. Aí, quando eles estavam um pouquinho tontos, o nosso presidente sempre disse que eles estavam um pouquinho tontos, eles convidavam para ir lá abrir a conta. E eu ficava lá... E eu ficava lá para poder abrir a conta. Então, assim, tem muita conta que eu abri 9 da noite, 10 da noite. Mas foi a maneira que a gente fez para que a cooperativa crescesse, né? Aí aqui foi a nossa... Essa aqui, para nós, foi o auge, né? Essa aqui foi na Emílio Blum, que a gente veio para o chão, porque daí um banco realmente tem que funcionar no chão, né? Para que possa ter visibilidade. Então, aqui a gente veio para Emílio Blum, aqui para General Bittencourt, porque aí a cooperativa foi crescendo, né? E aí a gente foi trocando de sala. Então, aí hoje, ela está aqui na Herman Blumenau 285. Hoje a gente está com... Quando nós começamos com 33 mil em ativos, 33 cooperados, e hoje a gente está com quase 800 milhões de ativos, e a gente está com quase 30 mil cooperados. E eu posso dizer que eu comecei essa história com muito orgulho, e continuo na trajetória de vida dessa cooperativa. E nessas duas ocasiões, quando eu estava ainda no BESC, eu estava até falando para a Andréia, que quase eu pedi, assim, 2 vezes eu quase pedi as minhas contas, porque eu sempre tive o sonho de ter uma loja de acessórios femininos. Só que 2 vezes eu fui para pedir e voltei atrás, porque era mais seguro estar onde eu estava. E para fechar com chave de ouro, assim, eu digo que a minha trajetória, porque eu quero
com os netos agora, que são os tesouros da gente, tu tem que saber que tu tens que se dedicar um pouco aos filhos, né, aos netos que fazem parte da nossa vida. Eu estou querendo me retirar mais da cooperativa e aí estou abrindo um e-commerce para mim. Finalmente realizando um sonho que eu sempre tive na minha vida. Quero ver se lança agora em setembro. E ontem, conversando com a Andréia, eu disse para ela que vídeo, para mim, é um horror. E essas danadas aqui do FCDL fizeram eu gravar um vídeo, né, para as redes sociais. Essas danadas do FCDL me fizeram vir falar aqui na frente. Então, assim, me tiraram da zona de conforto, sabe? E, assim, eu digo para vocês, hoje eu estou com 63 anos e eu sempre digo... Aí, às vezes, eles dizem assim, gente, tu é louca? Aí come assim. O meu filho disse, mãe, tu não vai ser vó de fazer crochê? Eu digo, não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então, assim, eu digo para vocês, gente, Roberto Marinho começou com 64 anos a Rede Globo. Por que eu não posso começar com 63 o meu e-commerce? Então, fica... E eu só tenho que agradecer. Só tenho que agradecer a vocês, tá? E tenho que agradecer ao FCDL de me tirar da zona do conforto e mostrar um pouquinho da minha história. Obrigada mesmo. Obrigada, Regina. Com certeza saímos daqui mais inspiradas. Desejamos sucesso nesse teu novo desafio, o e-commerce. Convidamos a conselheira Gleice, a vice-presidente Elaine, para fazer a entrega de um mimo, juntamente com a diretora do 30º Distrito, Maria de Lourdes Rosa, a Lourdinha. Muito obrigada, Regina.